se é o fígado que faz todo esse metabolismo, né, que transforma a indireta na direta, vocês conseguem compreender, portanto, que se eu tiver uma doença hepática, esse paciente vai ou não vai ter um acúmulo de bilirrubina? Esta bilirrubina acumulada será a indireta ou a direta? A indireta ou a direta? É intuitivo e é esperado que haja essa dúvida, essa confusão. Por quê? Porque o que é o lógico da coisa? Se o fígado é quem transforma a indireta na direta, se o fígado estiver doente, então essa transformação não vai ocorrer, portanto vai aumentar a indireta. Não é lógico pensar assim? Não é racional pensar assim? Só que isso é verdade? Não. Porque lembra lá, quando a albumina chega no fígado, ela tem 3 etapas. Ela precisa entrar no hepatócito, ela precisa ser metabolizada dentro do hepatócito e ela precisa ser excretada do hepatócito para as vias biliares. Dentre essas 3 etapas, qual é a etapa limitante do processo? Do ponto de vista enzimático, aquela que gasta mais energia, qual é? É a excreção para dentro das vias biliares. Então, quando o fígado está doente, dá tempo entrar no hepatócito, dá tempo ser convertida, mas não dá tempo a ser excretada, porque é o que gasta mais energia. Então vai acumular bilirrubina direto. É bem verdade que à medida que essa disfunção hepática evoluir, aí vai ter dificuldade também na conversão. Aí vai aumentar também a indireta. Mas quando eu tenho uma doença hepática, classicamente a bilirrubina que acumula é a bilirrubina direta. Não é intuitivo pensar assim, precisa entender essa fisiopatologia. Deu para entender? E aqui é onde estão algumas doenças, né? Se eu tiver uma insuficiência hepática aguda, vai ou não vai aumentar esta bilirrubina? Que condição é essa? Uma hepatite fulminante. Se eu tiver uma doença que agride o fígado, não gera uma disfunção importante, mas agride o fígado de uma forma aguda, vai ou não vai aumentar essa bilirrubina? Pode aumentar. Que condição é essa? É uma hepatite. Para eu dizer que é uma hepatite fulminante, tem que ter tido disfunção. Além de ter aumentado a bilirrubina, esse paciente tem que ter outros sinais de disfunção hepática, como classicamente a encefalopatia. Mas se ele teve o aumento, ele teve o fígado agredido, mas não teve outros sinais de disfunção, isso é apenas uma hepatite. Mas se for um quadro crônico, gerando disfunção hepática crônica, como é o nome disso? Cirrose. Ou seja, falamos de cirrose lá naquele outro assunto que a gente estava falando, que era edema generalizado, né? E agora estamos falando de cirrose, falando aqui da icterícia. Deu para entender? Então, a bilirrubina indireta, produzida lá pela degradação do anel de protoporfirina, que vem lá da hemocatarese, ou quando ela está exacerbada, que é a hemólise, se juntou lá com a albumina, entrou lá no fígado. Entrou no fígado, foi transformada na direta, foi excretada aonde? Nas vias biliares. E através das vias biliares, mais especificamente da bile, ela vai ser excretada aonde? Lá no intestino, através da ampola de Vater, né? Lá no segunda, terceira porção do duodeno. Não é assim? Portanto, se eu tiver uma doença das vias biliares, essa bilirrubina vai ser excretada adequadamente? Não. Então, quem que vai acumular? É a direta ou é a indireta? É a direta. Quando é que eu penso que o problema está nas vias biliares? É quando eu tenho só icterícia? Vamos raciocinar. Quem é que dá a cor das fezes? É um pigmento chamado estercobilina, que vem de onde? Da degradação da bilirrubina pelas bactérias intestinais. Então, a bilirrubina está caindo lá no intestino? Não, porque eu não tenho doença das vias biliares. Se a bilirrubina não está caindo lá no intestino, vai ter bilirrubina para ser degradada pelas bactérias para virar estercobilina? Não. Então, as fezes vão ter cor? Não. Então, como é o nome disso? Acolia fecal.
esta bilirrubina, que era para estar sendo excretada pelo intestino, ela está acumulando no sangue. E vai ser filtrada por quem? Pelos rins. E ela vai ser eliminada, portanto, na urina. E como é que vai ficar essa urina? Escura. É o que a gente chama de colúria. Como é a frase? A urina escura, nada clareia. Quem clareia é a história clínica. Por quê? Porque existem várias outras causas de urina escura. Mas uma delas é a síndrome colestática. O outro sintoma clássico, lá a bile, se eu tenho uma doença hepática, a bile está sendo excretada adequadamente? Não, né? Na bile, além da bilirrubina, tem o quê? Sais biliares. Esses sais biliares, que eram para estar sendo excretados lá no intestino, não estão, porque tem a doença das vias biliares. Eles vão acumular no sangue. E aí isso vai causar o quê? Eu estou me coçando para dizer para vocês. Vai dar prurido. Por quê? Porque impregna nas terminações nervosas. Vai dar prurido. Esses sais biliares... O que é que tem também lá na bile? Além de bilirrubina, além de sais biliares, o que é que tem lá na bile também? Colesterol. Se esse colesterol, que era para estar sendo eliminado lá na bile, não está sendo, ele vai se acumular no sangue. Quando acumula colesterol no sangue, aparece o quê? Ali ao redor dos olhos? Xantomas ou xantelasmas. Ou seja, se eu estou diante de um paciente ictérico, com acolia fecal, com colúria, com prurido, com xantomas, com xantelasmas, aonde está o problema dele, pessoal? Nas vias biliares. Isso é o que a gente chama de síndrome colestática. Deu para entender? Não, aquele anelzinho ao redor o anel de Kaiser-Flash, que tem a ver com o depósito de cobre, né? Que é a doença de Wilson. Certo? Então, quando eu olho para um paciente ictérico, dá ou não dá para eu topografar onde está a lesão? Se eu olho para o paciente ictérico, ele está mais pálido do que ictérico. E ele tem uma pontinha de baço palpável, qual deve ser o problema dele? Hemólise. Se eu olho para um paciente ictérico, ele tem uns sintomas assim meio inespecíficos, astenia, adinamia, nauseado, querendo vomitar, tá com uma dorzinha ali no hipocôndrio direito, mas não tem outros achados, está relativamente bem. O que ele deve ter? Uma hepatite aguda. Mas você olha para esse paciente que tem esses achados que eu falei, e além de tudo isso, ele está confuso. Além de tudo isso, ele tem flapping. O que é que esse cara deve ter? Uma hepatite fulminante. Se eu olho para esse cara que tem icterícia, só que além da icterícia ele tem edema de membros inferiores, ele tem ascite, ele tem circulação colateral, ele tem telangiectasias no tórax, ele tem ginecomastia, ele tem rarefação de pelos, ele tem eritema palmar, ele tem o hálito hepático. Então esse paciente tem o quê? Cirrose. Se além da icterícia ele tem acolia fecal, ele tem colúria, ele tem prurido, ele tem xantelasma, ele tem xantomas, esse paciente tem o quê? Uma doença das vias biliares. Deu para entender? Ou seja, só porque eu olhei para o paciente, eu fiquei de olho no olho e eu vi que ele estava ictérico, eu consegui agora topografar, dar um diagnóstico anatômico, topográfico. Aonde está o problema? Ou está antes do fígado, ou está no fígado, ou está depois do fígado.